O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, sábado, dia 16 de maio, nós chegamos diante deste Evangelho não como quem procura apenas uma explicação, mas como quem chega depois de uma semana carregando muita coisa no coração, tentando seguir em frente, tentando manter a fé, mesmo quando nem tudo esteve leve. Talvez você tenha vivido dias em que precisou ser forte, sem ter força, sorrir sem estar bem, resolver coisas, enquanto por dentro ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. E isso vai acumulando de um jeito silencioso, até o ponto em que o coração só deseja um pouco de descanso, um pouco de direção, um pouco de Deus. Antes de continuarmos, eu quero te convidar com simplicidade a fazer um gesto pequeno, mas cheio de significado. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto ajuda esta mensagem a chegar a outras pessoas que também estão passando por momentos em que precisam de paz, de conforto e de esperança em algum lugar. Alguém pode estar precisando exatamente dessa palavra hoje, e através disso ela pode alcançar esse coração. Agora, entra comigo neste momento, com calma, sem pressa, sem tentar entender tudo de uma vez. O Evangelho de hoje não chega como algo distante, ele chega como algo que conversa com a sua vida real, com o seu trabalho, com a sua casa, com as suas preocupações, com aquilo que você não consegue dizer em voz alta, mas sente por dentro, porque existe uma diferença muito grande entre ouvir uma palavra e deixar essa palavra entrar na sua rotina. E talvez o convite de hoje seja exatamente se permitir que Deus fale com você dentro do seu dia comum, dentro das suas tarefas simples, dentro das suas conversas normais. Jesus, no Evangelho, não fala apenas para momentos especiais. Ele fala para a vida real, para os dias em que você está cansado, para os dias em que você está confuso, para os dias em que você não sabe exatamente o que fazer em seguida. E isso muda completamente a forma como você entende a presença de Deus, porque talvez, em algum momento, você tenha imaginado que Deus se manifesta apenas em situações extraordinárias, em momentos de oração profunda, em experiências muito marcantes, mas o Evangelho de hoje revela algo mais simples e mais próximo. Deus também está presente no cotidiano, e isso é algo que muitas vezes a gente esquece. A gente procura Deus nas respostas grandes e não percebe que Ele já está nas pequenas coisas, na paciência que aparece quando você pensou que não teria mais, na força que surge quando você achava que já tinha chegado ao limite, na calma que vem sem explicação em um momento difícil. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber, um dia complicado que, de alguma forma, você conseguiu atravessar, uma situação difícil que não terminou do jeito que você queria, mas você conseguiu continuar. E olhando depois, você percebe que teve algo te sustentando ali. E o Evangelho de hoje quer te ajudar a reconhecer isso com mais consciência, não para te impressionar, mas para te lembrar que você não está sozinho na sua história, lembrar que existe uma presença constante,
mesmo quando você não percebe claramente, e talvez agora, enquanto você escuta essas palavras, você comece a desacelerar por dentro. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo em você está sendo convidado a confiar um pouco mais, a respirar um pouco mais fundo, a não carregar tudo sozinho por um instante. E esse instante já é suficiente para Deus começar a agir de uma forma mais profunda dentro de você. E quando esse instante de silêncio começa a se abrir dentro de você, ainda que de forma muito simples, algo importante acontece. Você sai um pouco do modo de sobrevivência e entra, mesmo que por alguns segundos, em um espaço de presença, e é nesse espaço que Deus trabalha com mais profundidade no seu interior. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus não está distante da nossa rotina, ele entra exatamente nela. Ele não espera que a vida fique perfeita para se aproximar. Ele se aproxima no meio do que está acontecendo. E isso muda completamente a forma como você pode olhar para os seus dias. Porque talvez você tenha criado, sem perceber, a ideia de que precisa resolver tudo primeiro para depois se aproximar de Deus, como se a oração fosse algo reservado apenas para quando tudo estivesse em ordem. Mas o Evangelho inverte essa lógica com muita suavidade e verdade. Deus não te chama porque tudo está resolvido. Ele te chama exatamente porque existe algo em você que precisa ser sustentado agora, no meio da dúvida, no meio do cansaço, no meio das decisões que você ainda não sabe como tomar, e isso traz um alívio silencioso para o coração, porque você percebe que não precisa se apresentar como alguém pronto diante de Deus, você pode se apresentar como você é, com tudo aquilo que está claro e também com tudo aquilo que ainda está confuso. E talvez isso seja uma das coisas mais bonitas do Evangelho de hoje. Ele não te exige uma versão ideal de você mesmo. Ele te encontra onde você está. E a partir daí, começa um processo de transformação que não é forçado, mas vivido. Talvez você esteja em um momento em que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, responsabilidades que não param, pensamentos que não descansam, emoções que oscilam, e no meio disso tudo, a sensação de que você precisa dar conta de tudo pode ser muito forte. Mas Jesus não te chama para esse tipo de peso. Ele não te chama para carregar o mundo sozinho. Ele te chama para caminhar com Ele dentro do mundo que você já está vivendo. E isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que você já não os enfrenta da mesma forma. Existe uma presença que começa a te acompanhar de maneira mais consciente, mais real, mais constante. E quando você começa a perceber isso, algo muda na forma como você reage às situações. Você ainda sente, ainda pensa, ainda enfrenta desafios, mas já não é mais a mesma coisa dentro de você. Existe um espaço interno que começa a ser protegido, mesmo no meio daquilo que é difícil. Esse espaço é onde Deus começa a te ensinar a não reagir apenas com impulso, mas com consciência, a não viver apenas no automático, mas com uma escuta mais profunda, a não se perder completamente dentro das emoções, mas a encontrar um ponto de equilíbrio nele. E isso é um aprendizado, não acontece de uma vez só. Vai sendo construído aos poucos, na repetição dos dias, nas pequenas escolhas,
nos momentos em que você decide parar um pouco antes de reagir, antes de decidir, antes de se desesperar. E talvez você não perceba imediatamente, mas essas pequenas decisões estão formando algo muito forte dentro de você. Estão criando um novo jeito de viver, mais conectado, mais consciente, mais sustentado. E o Evangelho de hoje te lembra que isso não é esforço vazio. Isso é caminhada com Deus. Não é perfeição. É processo. Não é controle. É confiança sendo construída. E quanto mais você permanece nesse processo, mais você começa a perceber que não está sozinho, nem mesmo nos detalhes. Deus não está apenas nos grandes momentos, Ele está também nos pequenos instantes em que você escolhe confiar, mesmo sem sentir tudo claramente. E talvez agora você consiga olhar para a sua própria vida com um pouco mais de gentileza, não como alguém que precisa se cobrar o tempo todo, mas como alguém que está sendo conduzido, pouco a pouco, por uma presença que não abandona o caminho. E quando essa percepção começa a amadurecer dentro de você, algo muito sutil, mas muito real, vai se formando uma confiança que não depende mais apenas do que você vê, mas do que você começa a reconhecer por dentro. Não é uma confiança perfeita, não é constante o tempo todo, mas é uma confiança que cresce no meio da vida real, com altos e baixos, com dias mais leves e dias mais difíceis. O Evangelho de hoje continua nos conduzindo a esse lugar, onde a fé deixa de ser apenas uma ideia distante e passa a ser algo vivido no cotidiano. Jesus não fala de uma vida separada da realidade, ele fala de uma presença que atravessa a realidade. Isso muda a forma como você interpreta o que acontece com você, porque talvez você ainda esteja acostumado a medir a presença de Deus apenas pelos resultados visíveis, quando algo dá certo, quando algo melhora, quando algo se resolve. Mas o Evangelho te convida a um olhar mais profundo, a reconhecer que Deus também está presente no processo, não apenas no resultado. E isso é muito importante, porque grande parte da nossa ansiedade vem da pressa de ver tudo resolvido, da necessidade de ter respostas imediatas, da dificuldade de lidar com o tempo das coisas. Mas Deus não trabalha apenas no ritmo da nossa urgência, Ele trabalha no tempo da formação interior. E enquanto você espera, enquanto você caminha, enquanto você atravessa, algo está sendo moldado dentro de você. Uma forma diferente de confiar, uma forma diferente de esperar, uma forma diferente de viver. Talvez você já tenha percebido que algumas coisas na sua vida só se tornaram claras depois de um tempo. Situações que, no início, pareciam confusas demais, mas que com o passar dos dias foram ganhando sentido. E isso não foi apenas o tempo passando, foi Deus conduzindo você a uma compreensão mais profunda. E o Evangelho de hoje te ajuda a enxergar isso com mais consciência, não tudo de uma vez, mas aos poucos, como se Deus estivesse te ensinando a olhar para a sua própria história com mais sensibilidade, com menos cobrança, com mais verdade. E talvez isso também envolva aprender a aceitar os seus próprios limites, aceitar que você não precisa ter todas as respostas agora,
que você não precisa resolver tudo hoje, que você não precisa entender cada detalhe do que está vivendo neste momento, porque existe uma diferença entre responsabilidade e peso excessivo. Você pode ser responsável pela sua vida sem carregar tudo sozinho. Você pode agir com consciência, sem viver em constante tensão. Você pode decidir com clareza, sem estar dominado pela ansiedade. E isso acontece quando você começa a permitir que Deus participe mais ativamente do seu cotidiano, não apenas em momentos específicos de oração, mas no meio das decisões simples, nas conversas, nas escolhas, nos pensamentos que surgem ao longo do dia. E quando isso começa a acontecer, algo muito bonito se revela. Você não está apenas buscando Deus, você começa a perceber que Ele já estava te buscando o tempo todo, já estava presente antes mesmo de você se dar conta, já estava te sustentando antes mesmo de você pedir, e isso traz um tipo de descanso interior que não depende das circunstâncias, porque mesmo quando tudo ao redor ainda não mudou, dentro de você começa a existir um ponto de estabilidade. Esse ponto não é feito de certeza absoluta sobre tudo, mas de uma consciência crescente de que você não caminha sozinho, e essa consciência vai mudando lentamente a forma como você enfrenta cada situação. Você começa a reagir menos no impulso e mais na calma. Começa a ouvir mais antes de decidir. Começa a confiar um pouco mais antes de se desesperar. E essas pequenas mudanças são sinais de um processo profundo acontecendo dentro de você. E o Evangelho de hoje te lembra que esse processo é sagrado, não é esquecido, não é aleatório, não é sem direção. Existe um cuidado constante de Deus sobre cada etapa da sua caminhada, mesmo quando você não consegue ver claramente. E talvez agora, ao ouvir isso, você possa respirar um pouco mais fundo e perceber que não precisa correr tanto, que não precisa resolver tudo de uma vez, que pode, aos poucos, continuar caminhando com mais confiança e menos peso. E isso já é graça atuando dentro de você, não de forma barulhenta, mas de forma silenciosa, contínua, transformadora. E quando você chega a esse lugar mais silencioso dentro de si, onde já não há tanta pressa nem tanta necessidade de controlar tudo, algo precioso começa a acontecer. Você passa a reconhecer que a vida com Deus não é feita de grandes explosões de certeza, mas de pequenas confirmações diárias de que Ele continua presente. O Evangelho de hoje não termina com uma resposta pronta para tudo, ele termina com um convite que continua depois que as palavras acabam, o convite de confiar um pouco mais hoje do que ontem, de entregar um pouco mais do que ontem, de descansar um pouco mais do que ontem, porque a fé verdadeira não se constrói em um único momento, ela se constrói na continuidade, na forma como você escolhe começar o dia, na maneira como você lida com o que não entende, na decisão de não se afastar completamente mesmo quando o coração está cansado. Talvez você ainda tenha áreas da sua vida que parecem sem solução. Talvez ainda existam perguntas abertas, caminhos incertos, esperas longas. E isso faz parte da experiência humana, mas o Evangelho te lembra que nada disso está fora do alcance de Deus.
O que muda não é apenas o que está fora, mas o que começa a se transformar dentro de você, uma forma diferente de olhar, uma forma mais leve de sentir, uma forma mais firme de permanecer, mesmo sem todas as garantias visíveis. E isso não acontece de uma vez, vai acontecendo enquanto você segue, enquanto você continua, enquanto você não desiste completamente. Deus trabalha justamente nesse movimento contínuo, nesse caminhar diário, nessa fidelidade simples do seu coração que insiste em não se afastar totalmente. E talvez hoje o mais importante não seja entender tudo, mas reconhecer que você já não é o mesmo depois deste momento. Algo foi tocado, algo foi lembrado, algo foi reposicionado dentro de você. Pode ser pequeno, quase imperceptível, mas o reino de Deus muitas vezes começa assim, como uma semente discreta, mas viva, como uma luz suave, mas constante, como uma paz que não chega para resolver tudo, mas para sustentar você enquanto tudo ainda está sendo construído. E agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite simples e sincero. Se você sente que essa palavra te ajudou de alguma forma, se você deseja continuar recebendo esses momentos de reflexão e oração, considere se inscrever no canal. Isso ajuda você a permanecer conectado com esse espaço de fé no seu dia a dia. E também, se quiser, deixe nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra simples, algo que represente o que você está vivendo hoje. Não precisa ser elaborado, apenas verdadeiro, porque quando você compartilha, você também entrega, e quando você entrega, você também abre espaço para Deus agir. Aqui existe uma comunidade silenciosa, mas real, de pessoas que caminham juntas, mesmo à distância, sustentando umas às outras, com fé, com oração, com esperança, e que Deus te acompanhe neste dia, te dê serenidade no coração, clareza na mente e firmeza nos passos, que você consiga seguir adiante sem perder a paz, mesmo quando ainda não tiver todas as respostas, que Ele te sustente, te guie e te fortaleça em cada detalhe da sua vida e que você nunca se esqueça. Você não está sozinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.